Muito bem, vamos lá então continuar com a explicação, semana 3, nono ano do ensino fundamental, disciplina de Geografia. Eu sou a professora Verônica, ok? Volume 3, né, 2021. Bom, aqui a gente vai abordar, né, vamos mudar agora, vamos para o continente asiático, mas vamos abordar questões relacionadas com a população da Ásia, ok? Bom, então, analisando aí, o continente asiático é o continente maior em tamanho, né, em extensão e também em população, ok? Então, só que o que acontece? Existe uma distribuição desigual dessa população do seu território, né? Então, essa distribuição desigual tem a ver com o quê? Com fatores históricos, econômicos e naturais, né, que vão acabar interferindo nessa distribuição desigual da população da Ásia. Então, historicamente, muitos grupos, né, muitas civilizações, muitos povos vão se estabelecer principalmente próximo a, né, em áreas de planícies, em áreas próximas a rios, né, ou em áreas onde os solos são mais favoráveis, né, à produção agricultura, né, da agricultura. Atualmente, né, na Ásia, existe uma grande concentração populacional nos vales e planícies de importantes rios, né, localizados na Índia, né, o rio Ganges, por exemplo, né, em Bangladesh, né, na China, né, no rio Azul, o rio Amarelo, né, que são países que estão entre os 10 países mais populosos do mundo, né, inclusive a China e a Índia são os países mais populosos do mundo inteiro. Né? O extremo oriente, né, e a faixa litorânea também são regiões densamente, né, povoadas, ok? Bom, aqui nós temos um mapa, né, representando aí as principais concentrações populacionais, né, ou demográficas, né, esse mapa é de 2010, mas ele é bem, né, representativo da atualidade ainda, né, porque essas áreas aí mais escuras, né, de cor mais escura, né, um tom mais marronzado, né, marrom mais escuro, vai representar justamente, né, as áreas de maior concentração populacional, né? A gente pode observar na Índia, né, na China, né, no Sudeste Asiático também, né, no Japão, que existem áreas, né, de tonalidade mais escuras, né, mais marronzadas. A gente observa principalmente aí na Índia e na China, né, que são os países mais populosos do mundo, né? Então mais de 200, né, habitantes por quilômetro quadrado, né, que é o representativo dessa cor marrom. Atualmente a maioria da população do continente asiático vive em áreas rurais, né? Então mesmo tendo a maior população, né, do continente, do mundo, a maior parte ainda vive na zona rural. Mas essa população urbana da Ásia, né, vem aumentando cada dia mais, né? E esse crescimento é bastante constante, né, nas últimas décadas. Né? A projeção, né, é que vai continuar a crescer, né? E a gente vai ter uma grande, né, um intenso êxodo rural, né, que é a saída das pessoas do campo para as cidades. Né? Logicamente que é explicado em função, né, das precárias condições de vida no campo. E logicamente porque esses asiáticos, né, esses povos, eles querem, né, eles estão buscando uma vida melhor nessas cidades, tá? Então, em muitos países asiáticos, o crescimento da população urbana também está relacionado ao intenso crescimento da população industrial. Né? Então, se a atividade industrial cresce, logicamente as cidades também vão crescer, vão se desenvolver e vão atrair cada vez mais pessoas. China e Índia são os dois países mais populosos do mundo, como a gente já falou, né? Mais de todos os dois países têm populações maiores do que 1 bilhão, né? Embora tenha grande parte da população vivendo no campo, né, na Índia a população rural é a maioria, né? Apresentam um grande número de habitantes nas cidades, mas ainda assim, né, tem uma população rural que é a maioria. A população urbana chinesa, por exemplo, é de aproximadamente 800 milhões de pessoas, né? Então, como são países muito populosos, são números grandiosos, né, que são impactantes de qualquer forma.
Assim como acontece em muitos outros países em desenvolvimento, o crescimento urbano de países asiáticos ocorre de forma rápida e intensa, né, com grande parte da população ocupando áreas periféricas com moradias e serviços públicos precários. Então, com a grande maioria das pessoas saindo do campo de forma desordenada, caótica, o que vai acontecer? Né? A ocupação vai ser muito desorganizada, vai gerar problemas, vai gerar favelas, né? Vai gerar um caos, né, com o aumento dos problemas urbanos, um aumento na questão das moradias, da ocupação irregular do solo, né, aumento da falta de emprego, né, da violência, aumento de problemas relacionados com o trânsito, poluição, né, do ar, do solo, né, das águas, tudo isso tem a ver com essa urbanização acelerada e caótica. Nas últimas décadas, os países asiáticos apresentaram significativas melhorias sociais, né? Sobretudo os países que são chamados de emergentes. No caso aí a China, a Índia, a Coreia do Sul, a Tailândia, a Turquia, a Indonésia e a Malásia. E logicamente também os países que produzem petróleo, principalmente aí do Oriente Médio, né? O Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Irã, Arábia Saudita e Kuwait, eles apresentam, né, uma qualidade de vida melhor, né, indicadores sociais, indicadores econômicos melhores do que outros países asiáticos. Né, mas ainda assim existe ainda contrastes, né, desigualdades. Né, você consegue observar que existem países muito pobres na Ásia, né, também. Então, apesar dessas melhorias, ainda há na Ásia países com graves problemas socioeconômicos que se refletem nos baixos indicadores sociais, né, no IDH. Em 2017, dos 38 países com IDH baixo, 3 estavam localizados na Ásia, né, a Síria, o Afeganistão e o Iêmen. Né. Esses países enfrentam, né, ou ainda enfrentaram, né, ou ainda enfrentam situações de guerra, né, que afetaram, né, as suas economias e logicamente afetaram a qualidade de vida, né, a esperança de vida, as questões sociais desses países. Né. Um exemplo clássico agora, né, que está no momento é o Afeganistão, né, que está passando por problemas políticos, problemas relacionados à sua administração, né, ao seu governo, que logicamente vai interferir, né, nos seus indicadores socioeconômicos. Né? Já era um país bastante pobre, mas que agora a tendência é que se agrave a sua situação, né, socioeconômica. Ok? Então existem contrastes na Ásia, né? Países muito ricos e ao mesmo tempo países emergentes, né, que estão em desenvolvimento, e países muito pobres, né, que enfrentam alguma situação de instabilidade, né, política. Né. No Oriente Médio também existem vários conflitos, né, o conflito da Síria, né, também, que é bastante recente, né, que gerou, né, uma série de prejuízos, né, humanitários, né, sociais, econômicos, né, que vão interferir nessa questão aí do continente asiático, ok? Certo? Então eu espero vocês para a nossa próxima aula de explicação, semana 4, ok? Um abraço.